Mas aí eu lhe pergunto, meu irmão, o que seria da nossa história, da nossa vida, se tivéssemos a convicção que Deus está sempre presente conosco, tratando a vida da gente? O que seria das nossas relações familiares? O que seria da nossa saúde mental? Da saúde mental da nossa família? Se tivéssemos sempre a convicção, a certeza, a fé de que Deus está conosco, tratando a gente. A convicção que Deus está conosco, tratando a gente, muda a nossa história. Muda a nossa casa, muda a nossa história de vida, muda a nossa história. E para falar sobre isso, eu quero contar a história de uma família que nessa família, há muito adoecimento. Mas muito mesmo, muito grifado aí, caixa alta. São segredos carregados durante anos, mágoas, conflitos, inveja, muito adoecimento. Mas é uma história também que mostra, que revela que Deus esteve presente com essa família no meio do adoecimento. E é justamente essa convicção que Deus está presente que transforma a história dessa família. Eu estou falando de José. Falando de José, filho de Jacó. Lembra? Abraão, Isaac, Jacó, José. E essa história está lá no capítulo 37, 38, 39, até o 50 do livro de Gênesis. E lógico que eu não vou ler aqui os capítulos 37 a 50 de Gênesis, mas eu quero pincelar alguns momentos na história dessa família para a gente entender o contexto e entender também como a convicção que Deus está presente conosco, tratando a gente, muda a nossa história. José cresce num lar onde o amor é desigual. O pai de José, Jacó, amava mais José do que os outros irmãos. E fazia questão de comunicar isso. Não tinha segredo com ele. E esse favoritismo gerou feridas profundas e invisíveis na família de José, na vida dos seus irmãos. Os irmãos não apenas não gostavam de José, eles não conseguiam conversar com José amigavelmente. Isso está registrado em Gênesis capítulo 37, versículo 4, que diz assim: os irmãos de José, quando viram que seu pai amava mais do que os outros filhos, eles o odiavam e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Isso já é um sinal de adoecimento na nossa casa. A casa que não é um lugar de conversa, lugar de encontro, que se mora debaixo do mesmo teto, mas apenas se tolera, não se conversa. Ou a comunicação que existe é uma comunicação que é usada para ferir, para diminuir, para menosprezar, para dizer que você é menos. Isso é adoecedor. E imagina o clima da família de José. Imagina um clima numa família assim. E como se não bastasse, José tem 2 sonhos. E José inventa de contar esse sonho aí para os seus irmãos e para o seu pai. E o sonho de José diz mais ou menos assim: olha, você vai ser colocado em destaque, José, e toda a tua família vai se curvar diante de ti. E quando ele conta esses sonhos para os irmãos, nasce não, ali reacende ou bota um combustível nesse sentimento de inveja, nesse sentimento de mágoa, de rivalidade, de desencontros que já existia nessa casa, e toca fogo. Os irmãos de José ali cultivam um ódio no coração muito grande. Os irmãos não sabem lidar com os sonhos de José. José é jogado num poço,
A ideia inicial era que José fosse morto, mas aí um dos irmãos diz, não, não vamos matar José, não. Vamos sujar nossas mãos com sangue. Ele diz isso até na intenção de dar um susto em José, preservar a vida dele e levar ele de volta para casa. Mas aí os outros irmãos se reúnem e dizem, não, tá bom, a gente não vai sujar a mão com sangue, mas a gente vai vender José. Vamos botar ele no poço, está vindo uma caravana aí dos israelitas, que era inimigo do povo judeu, tá certo? E a gente vai vender eles para os israelitas. Vender aí por qualquer preço. É só para ele ser vendido como escravo. José é jogado num poço, é vendido e depois é esquecido. E aqui, meus irmãos, está a primeira verdade dura sobre saúde mental. Às vezes, os nossos traumas não vêm de fora, vêm justamente dentro de casa. É justamente das relações de quem mais amamos, vem de dentro da família. E a gente carrega uma dor que às vezes a gente não sabe nomear. É uma dor que a gente carrega e vai nos matando, né? Que apodrece, que fede a morte, essa dor. E a dor não tratada, ela nos adoece. Os irmãos de José não acordaram um belo dia e disseram assim, tive uma ideia, vamos vender José hoje? Vamos matar José hoje? Não, eles estavam lá no campo, fazendo as tarefas deles. Aí o pai de José, Jacó, manda José ir lá também. Quando José está chegando, os irmãos olham e dizem, quem vem lá? O sonhador. Vamos pegar ele, vamos dar uma lição? Vamos matar ele? Eu não aguento mais essa história. E ele vinha com uma túnica que Jacó tinha dado para ele, que mais uma vez mostrava esse favoritismo de Jacó para o seu filho José. E algumas traduções bíblicas dizem que era uma túnica longa. Outras traduções dizem que era uma túnica de várias cores. Na tradição judaica, a túnica longa ou de várias cores simbolizava o lugar do líder. Então, o pai de José estava dizendo ali, olha, você, José, que é o mais novo aí, Benjamim era o mais novo, mas você que é filho de Raquel, da mulher que eu amo, eu te coloco como meu preferido e comunico para a família que você será o líder dessa família. Eles foram acumulando isso durante muito tempo. Acumulando comparações, ressentimentos, mágoa, maltratada, sabe? Sabe essa coisa quando a gente não conversa e a gente vai alimentando aqui dentro da gente, e o que era um probleminha pequenininho vai se transformando numa emoção enorme, que adoece o seu corpo, adoece a sua alma, adoece as relações todas, porque você não tratou. A psicologia vai chamar isso de emoções reprimidas. A Bíblia vai chamar de pecado. Sabe o que é pecado? Pecado é o distanciamento de Deus. Ou é a falsa ideia de que eu posso viver a minha vida e ser independente de Deus. Quando a gente escolhe viver a vida e ser independente de Deus, quando a gente resolve governar a nossa casa, quando a gente resolve ter um padrão de comportamento dentro de casa, de ter um padrão de relacionamento dentro de casa, sem consultar a Deus, sem ser dependente de Deus das nossas palavras, ações e atitudes, isso é pecado. Porque é como se a gente estivesse dizendo assim, não, Deus, eu sou independente. Aqui eu dou conta. Sabe? Lá na igreja não. Lá na igreja eu procuro teus conselhos, sabe? Naquela situação ali que eu preciso de uma ajudinha também, eu preciso do teu conselho. Mas aqui em casa, nos relacionamentos, naquelas pessoas que me feriram, sabe? Deixa que isso aqui eu resolvo, porque eu sei como resolver. Aquela situação, parafraseando a letra da música O Grande Banquete, de Marco Teles, que a gente vai assistir, vai ter aqui na igreja em março, já fazendo propaganda, né? Parafraseando um pedacinho da letra da música dele. Sabe aquela prima que engravidou e hoje vive recorrendo à ajuda da família para conseguir algo?
Sabe aquele tio que é um pouco afeminado e quando você olha ele na calçada, você faz questão de passar para o outro lado, que é para não falar com ele? Sabe aquele primo que é chato, que é bolsonarista, que é lulista, mas seja qualquer coisa. Quando você decide reagir a tudo isso por conta própria, sem perguntar a Deus, Deus, qual é a forma aqui de agir? Deus, o Senhor está presente aqui, nessa história, nesse conflito familiar? Eu, como seguidor de Cristo, como é que eu devo agir? É estendendo a mão? É perdoando? Ou é pegando pedras e atirando? Ou é condenando? Ou é passando para o outro lado da calçada? Ou é falando mal por trás? Mas sem intenção de magoar. É só a minha opinião. A gente acaba ferindo as outras pessoas. Isso é pecado. Pecado é querer ser uma pessoa independente de Deus. Quando isso acontece, meu povo, a família adoece. Porque cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. E a família adoece. E o adoecimento toma forma dentro da nossa casa. Ela toma forma, os sentimentos que não podem ser nomeados. Não podem ser nomeados. A gente não consegue chegar para outra pessoa e falar daquilo que dói, do nosso sentimento, tem que ser tudo guardado, sabe, na caixinha, velado, assim, pisando em ovos quando conflitos não podem ser conversados. Quando demonstração de fraquezas não pode ser expostas. Porque vira uma arma contra você mesmo, você demonstrar sua fraqueza. Mas nessa história da família de José, de tanto adoecimento, de tanto trauma, sabe, de tanta coisa carregada aí que fede a morte nessa família, nessa história também tem uma reviravolta incrível, que nos ensina que Deus não nos livra do deserto, ou não nos livra dos nossos traumas, mas nos acompanha nele. Crê nisso? Deus não te livra dos desertos, mas Deus te acompanha aí no meio do deserto. Deus não te livra do sofrimento, mas você tem dúvida que Deus está com você no sofrimento? O texto deixa bem claro dessa história. O Senhor estava com José. O Senhor estava com José. José passou ali por rejeição, violência, abuso de poder, injustiça, esquecimento. Mas o texto deixa bem claro que o Senhor estava com José. Isso está registrado já no capítulo 39, versículo 12, que diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos israelitas que o tinha levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O texto não diz que José não sofreu, mas diz que Deus estava com ele no sofrimento. Meu povo, isso é a mensagem do Evangelho antes de Jesus nascer. Porque a mensagem do Evangelho é que ele se fez carne e habitou entre nós. A mensagem de Jesus Cristo é que estaria conosco até a consumação do século. A mensagem do Evangelho é que Deus não larga a nossa mão. É a gente que larga a mão de Deus. Eu lembro de minha avó já dizia isso. Meu filho, nunca ore para você não largar a mão de Deus. Ore para Ele não largar a sua. Porque a gente vira e mexe, larga a mão de Deus. A certeza que Deus está com a gente, Bert, em todos os momentos. A saúde mental, ela não começa quando tudo melhora. Ela começa quando acreditamos que Deus está conosco, tratando a gente.
que a história que a gente está passando, o deserto que a gente está vivendo, os traumas, esse sentimento todo guardado aqui dentro que nos adoece, não estão desapercebidos pelo nosso Deus. E que Ele está com um dedo na nossa história, construindo a nossa história. Essa certeza que Deus está comigo, me tratando e construindo a minha história, muda toda a perspectiva sobre os meus traumas, sobre os meus desertos, sobre os meus problemas. Sabe aquela frase? Não importa o que a vida fez com você, importa o que você faz com o que a vida fez com você. Não tem essa frase? José poderia ter se tornado um homem amargo, fechado, vingativo, tinha tudo, né? José foi colocado no poço, quanta coisa ele não passou ali naquela família, quiseram matar ele, esqueceram ele aí 13 anos, esqueceram, entregaram ele para ser escravo. Ele tinha tudo para ser amargo, vingativo, fechado, mas ele decide agir diferente, ele decide não esquecer que Deus estava com ele. E nessa decisão de José, de não esquecer que Deus estava com ele, ele não perde a sua humanidade. Ele ainda cultiva a capacidade de sentir, de chorar, de elaborar planos, de lembrar da sua própria história, do seu Deus, dos ensinamentos do seu pai, de saber que ele, José, era dependente de Deus. E aí, quando José se reencontra com seus irmãos, ele chora. Mas chora muito. E chora alto. Ele chora escondido, ele chora várias vezes. Ele chora tão alto, que nesse momento ele pede para todo mundo sair do salão. Ó, sai vocês aí, sai todo mundo. Os irmãos deles ficam na frente dele, de José. Os irmãos não reconhecem José. Já se passaram 13 anos, José agora fala como egípcio, se veste como egípcio, se maquia como egípcio, tem sotaque de egípcio, e os irmãos não reconhecem. Mas José reconhece os irmãos. E tem um momento que ele pede para todo mundo sair, e ele chora. Mas ele chora o choro da alma dele, que todo o palácio escuta o seu choro. Chore, meu irmão. Está com um choro preso aqui na garganta, preso aqui no coração. Chore. Chore, porque as lágrimas que a gente não coloca para fora, que cai para dentro, são ácidas, sabe? E sai batendo tudo aqui dentro, sai machucando tudo, machuca a alma, machuca o nosso corpo, machuca nosso coração, nosso espírito, machuca tudo. Mas a lágrima que cai para fora, ela lava a alma. Ela tem capacidade de nos curar, nos aliviar. Eu conheço pessoas que carregam um peso enorme, que em momentos de terapia já foram dito para essa pessoa que ela precisa chorar. Chore, mas eu não consigo, chore. Porque o choro também é terapêutico. Por isso que hoje de manhã eu digo para vocês, chore. Chore. Chore sabendo que bem-aventurados são os que choram, porque existe um consolo. Chore sabendo que Deus está com você no choro. E que suas lágrimas é o dedo de Deus que está enxugando e está abraçando você e vai lhe consolar. Chore. A Bíblia não conta essa história, José sendo um herói frio, sabe? Que não temeu, que não sofreu, que não chorou. Não. A Bíblia conta essa história, contando que José foi um herói que não se desumanizou, que não perdeu a sua humanidade. E conta essa história também,
porque ele não perdeu a capacidade, em nenhum momento, de saber que Deus estava com ele. A certeza que Deus está presente ressignifica a nossa história. Deus não nos livra do sofrimento, mas a certeza que Ele está conosco, passando por esse deserto, por esse trauma, por essa situação, escrevendo a nossa história para o seu louvor, ressignifica toda a nossa história. E ali, naquele momento, diante dos irmãos, José não diz, nada aconteceu, tá? Está tudo bem aí, nada aconteceu. Não, ele nomeia a dor dele. Só, vocês me venderam. Mas também, ele diz, Deus está comigo e transformou isso em bem. Aí agora já estamos no capítulo 45 de Gênesis. Começamos no 37, já estamos no 45. Nos versículos 3 e 8 diz assim: Então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiram nem responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recrimine por terem me vendido para cá, pois foi para a salvação, para salvar vidas, que Deus me enviou diante de vocês. Ressignifica ou não ressignifica? E ele continua. Já houve 2 anos de fome, lembra que ele interpretou o sonho do faraó? 7 anos de fome, 7 anos de bonança. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar o remanescente dessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim foi o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, me fez administrador de todo o palácio e governador do Egito. Ressignifica ou não ressignifica? Quando a gente olha para a nossa história, será que a gente pode dizer isso também? A gente consegue olhar para o momento que a gente está passando, pelo deserto, pela dor, pela incerteza. Tá? Isso não é falta de fé, tá, meu povo? A gente é ser humano, a gente sente tudo isso mesmo. Mas aí, nesse momento, a gente precisa lembrar que Deus está conosco, escrevendo a nossa história, e a gente enxergar o que é que Deus está tratando na vida da gente. Que talvez seja nos tornar uma pessoa mais humilde, quem sabe? Baixar um pouquinho a arrogância. Parar de julgar. Jesus diz, não julgueis, não julgueis, não julgueis. A gente esquece isso, a gente julga o tempo todo. A gente julga a roupa que o outro está vestindo, o comportamento, as atitudes. A gente julga o tempo todo, está enraizado dentro da gente. A gente não tem a intenção de magoar, mas a gente julga o tempo todo. Não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me enviou para que eu pudesse salvar a vida de vocês. Eu estou passando por essa situação, mas eu tenho certeza absoluta que o nome de Deus será glorificado. Não porque eu vou sair do outro lado como vitorioso, mas é porque Deus está presente. E na presença de Deus, nessa caminhada do que eu estou vivendo hoje, eu vou aprender com Ele. E mais do que aprender, porque Ele é o meu Deus, eu vou abrir os meus lábios e vou louvar a Ele. E vou glorificar, e vou dizer que Ele é bom e que sua bondade dura para sempre. E que sua bondade, apesar do que eu estou vivendo, me acompanhará durante eu viver. A gente consegue olhar para o momento que a gente está passando, sabe, e perceber a presença de Deus e os milagres que Ele está fazendo e aquilo que Ele quer tratar em nosso coração e no coração das pessoas que estão ali envolvidas, ou a gente coloca
as nossas emoções na frente, o nosso senso de julgamento, de justiça, e a gente já dá o veredito e diz que não vai ser assim não que eu vou agir. Deus não tem nada a ver com essa história. Isso aqui foi um problema meu. Eu plantei isso aqui, eu provoquei isso aqui, eu resolvo sozinho. Ser independente de Deus. Deus nos acompanha o tempo todo e a sua bondade está sempre presente conosco. A gente precisa caminhar nessa terra, olhando para os momentos que a gente passa na vida e perguntando a Deus, Deus, o que é que eu posso aprender aqui? Deus, como eu posso te glorificar aqui? Como eu posso transformar isso que eu estou vivendo em lugar de adoração? Eu quero te adorar e eu quero te louvar, mesmo que o sol não dê o seu brilho e a videira não dê o seu fruto. Eu te louvarei mesmo assim, não é isso que a gente canta? Isso é fácil? Não é fácil, meus irmãos. Ninguém quer passar por problemas, por traumas que ferem demais o nosso coração. Mas a certeza que Deus está presente, ela cura, ela liberta, ela torna a vida da gente muito melhor, ressignifica. E melhor ainda, ela torna a nossa casa lugar terapêutico, onde as coisas podem ser tratadas lá dentro, sabe? Porque é um lugar que pode se falar o que dói. Porque sabemos que o silêncio, ele vira veneno emocional. Então a gente dá abertura para o outro falar o que dói. A gente dá abertura. Nosso lugar vira lugar, nossa casa vira lugar de validar sentimentos e fraquezas. E de perceber que nem tudo é rebeldia. Às vezes é uma dor que não está sendo comunicada. Nossa casa se transforma num lugar onde nossos erros não viram nossa identidade. Você errou, mas você não é um erro. Levanta a cabeça, vamos caminhar junto. Nossa casa se transforma num lugar onde se tem a liberdade de pedir ajuda. Tem a liberdade de mostrar vulnerabilidade. E saber que isso também é espiritual, porque Deus usa pessoas, remédios, processos, terapias, para... Ele está ali presente, naquela consulta médica, naquele remédio, naquele processo. Deus está presente. Conclusão, meus irmãos. Eu não sei se com essa mensagem você se identifica com José, aquele que passou por um trauma e situações difíceis na vida, mas não esqueceu que Deus estava presente. E essa certeza que Deus estava presente na vida dele fez com que ele erguesse a cabeça e continuasse a caminhando, louvando e glorificando ao seu Deus. Com os irmãos de José, adoecidos emocionalmente, ou com Jacó, o pai de José, que amou errado. Qual dessas três figuras você se identifica? Às vezes a gente é um de manhã e à tarde a gente é outro. Aí não precisa se identificar com um só. Às vezes a gente é os três. A gente acorda na certeza que Deus está conosco no meio da tarde. As feridas emocionais gritam mais alto. No final do dia, a gente está amando todo mundo errado. A boa notícia, meu povo do Evangelho, é que Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Deus está na nossa história, Deus está na nossa casa, na nossa vida, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando graça e amor. E aí, os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, pois o Espírito de Deus está na tua casa,
na tua casa, na tua casa, na tua vida. E antes de cantarmos essa música, eu gostaria de fazer um desafio para todos nós. Vou terminar essas pregações, as próximas também, sempre com um desafio, tá? E eu queria ler um texto antes de falar qual é o desafio. Esse texto está em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao 9, que diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno sejam em seu coração, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre como um sinal nos braços e prenda na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Eu posso parafrasear um pouquinho e dizer assim: ouça você, ouça, todos nós. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. Em algumas versões, de todo o teu entendimento. Pega essa palavra que foi dada hoje, que Deus está aqui tratando a gente, e guarda no teu coração. Mas mais do que isso, pega essa verdade e coloca visível em tua casa. A igreja vai disponibilizar essa arte mais tarde, vai passar via WhatsApp. De manhã tem essa frase, à noite vai ter uma outra frase do pastor Debrando. E o desafio é que se isso tocou o seu coração, se essa mensagem tocou o seu coração, sabe, você possa imprimir. Deus está aqui tratando a gente. Colocar numa moldura, num porta-retrato, e colocar num lugar visível em sua casa, para que você possa lembrar e falar sobre isso. Em todo momento, Deus está aqui tratando a gente. Não vamos esquecer isso. Esse aqui, por exemplo, eu vou colocar na varanda lá de casa. A varanda lá de casa é o lugar que a gente se encontra com os filhos, com a família. É o lugar que a gente mais se encontra dentro de casa. Mas você pode botar no seu quarto, você pode botar na sala, você pode botar em qualquer lugar. Mas que seja como um farol, apontando o caminho que você deve seguir. Deus está aqui comigo, tratando algo, e eu quero enxergar isso. Essa certeza, essa convicção que Deus está comigo, muda a nossa história e traz saúde mental para a nossa família.